E aí, véi, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo o segundo episódio da nossa série Back to Basics e a gente vai estar falando sobre estrutura de pan. Como que você pode definir um plano de paneamento coeso, forte, para sua mixagem, que faça sentido. É uma das etapas mais estruturais, assim, de uma mixagem, mas é uma das etapas que o pessoal mais costuma ser relapso e fazer algumas coisas aleatórias. Então, entender melhor como você pode preparar isso é fundamental para uma mixagem sair topzera. Mas antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Se você já acompanha aqui e curte o nosso conteúdo, deixa aquele like maroto para ajudar a gente com o YouTube, com o tio YouTube. Se você tem sugestões para vídeos futuros, deixa aqui nos comentários, beleza? A gente lê tudo, a gente tá ligado em tudo. E no mais é isso, vamos pro vídeo. Tá, pra gente poder introduzir esse vídeo, é interessante a gente entender a hierarquia, digamos assim, uma hierarquia básica dentro de um contexto de mixagem e entender aonde que o paneamento, onde essa estrutura de onde cada coisa vai ficar no seu palco sonoro se enquadra nessa hierarquia. E, hierarquicamente, a gente pode dividir em 3 grupões, assim, digamos, as etapas de mixagem. Então, o primeiro grupão, o que é o mais importante, o que é o mais basilar, assim, para um contexto de uma mixagem, é um bom balanço de volume. Então, não necessariamente tudo precisa ficar balanceado do ponto de vista de tudo tem que ficar certinho, batendo certinho, não sei o que. Não, dentro do contexto da sua música, as coisas precisam fazer sentido do ponto de vista de volume. Então esse balanço precisa estar fino dentro do contexto do seu arranjo, da sua música. Depois do balanço de volume, a segunda coisa mais importante, a segunda coisa mais impactante nessa hierarquia é o seu pan. É a sua estrutura do seu palco sonoro certinho. Então, é a segunda coisa mais importante desse ponto de vista para você fazer uma mixagem. E terceiro é o processamento analógico digital, dependendo do seu setup, dependendo da forma como você trabalha, que você vai fazer dentro do contexto de mix em si. Então, é primeiro balanço, depois estrutura do seu palco sonoro por meio de pan e etc. Depois o processamento propriamente dito. Então, é super importante você entender os fundamentos de como fazer um bom paneamento dentro da sua mix. É fundamental para você conseguir exprimir o máximo possível do seu trabalho, demorou? Esse vídeo ele foi inspirado em um artigo escrito e um vídeo também do grande Matthew Wise. A gente vai botar em algum lugar aqui da tela a carinha dele. Ele é um cara fantástico, a gente vai deixar também o link, tanto do artigo quanto do vídeo. Acompanhe os materiais do Matthew Wise, porque ele é muito competente, assim, ele sabe muito, e ele é bem didático, então é uma dica aí extra pra vocês que estão estudando produção, demorou? Confere lá o cara é brabo. E a gente achou tão legal o conteúdo dele, a gente achou tão importante e sentiu que era uma coisa que faltava, assim, pra um material mais BR, sabe? Tipo, em língua portuguesa, que a gente procurou adaptar o vídeo dele pro nosso canal, aqui pro canal da LeBlind Pro. Então, é isso aí. Uma das coisas legais do Matthew Wise que ele começa explicando no artigo e vai desenvolvendo são basicamente 4 princípios na sua estrutura de pan. E a gente vai focar mais aqui em 3, que são, na minha percepção, os 3 mais importantes e os 3 que mais vão causar mudanças, assim, tanto na sua forma de pensar como na sua forma de estruturar as coisas depois. O primeiro deles é o nosso senso de poder e de impacto na track, aonde que isso fica locado no nosso palco sonoro. O segundo deles é a nossa intenção. Eu falo isso direto aqui, tudo depende da intenção que você quer causar naquele elemento, naquele arranjo e assim por diante. E o terceiro ponto é coesão / cola. Esse foi o termo que ele usou no vídeo. Aqui eu prefiro dar o nome de coesão. Então a gente vai ver esses três principais aqui. A gente vai analisar um exemplo de uma música que não tá pronta, tá com, sei lá, uns 30% de mix do nosso artista Alves, que vai sair em algum momento até o final do ano. Mas vai sair, demorou. Essa vai sair. Uma primeira coisa que eu acho interessante a gente começar analisando é a parte da intenção, porque a intenção vai nortear todas as tomadas de decisão dentro da mixagem, seja de balanço de volume, seja de pan, seja de processamento propriamente dito. Sem uma intenção, sem um entendimento por trás, você vai ficar patinando, você não vai saber o que precisa ser feito para atingir aquele resultado. Então a intenção sempre é o passo zero, saca? Dentro de um contexto de mixagem. Vamos dar uma ouvida só num trechinho dessa parte sem as vozes, que senão vai estragar a surpresa. E vamos tentar entender melhor o contexto desse arranjo, dessa música, do conceito por trás dele.
Então vamos tentar explicar qual que é a ideia por trás dessa música. O Alves, ele quis retratar uma aproximação entre duas partes, do ponto de vista amoroso, e a gente nas etapas de pré-produção e produção, a gente foi desenrolando isso em questões assim de ideias mais concretas, e a gente começou a pintar um cenário assim, o que cada elemento dentro desse cenário vai desempenhar na nossa música. E meio que a gente definiu junto que o violão e esse bellzinho, esse synth bell, digamos assim, eles iam ser essas duas partes que precisam se encontrar. Eles vão preencher essa função na nossa música. No clipe vai ter isso melhor retratado em formato visual, e a letra também ajuda para poder entender melhor isso. Mas simbolicamente esses dois elementos representam isso dentro do arranjo. Então é como se fossem, sei lá, duas partes apaixonadas e elas precisam se encontrar, mas elas não se encontram e fica aí. Acabou. Elas precisam ter um movimento de encontro e desencontro. Então, toda a percussão da música, ela vai trabalhar para poder fazer esse movimento, que é o movimento que vai fazer com que essas partes se encontrem e com que elas se desencontrem. Então, a gente precisa de um movimento, até por essa percussão que lembra um barulho de mar, assim, a gente precisa desse movimento de trás para frente, poder lembrar esse clima mais, assim, praiano, essa wave, tá ligado? Como um movimento da esquerda para a direita. Uma das pegadas desse som é o baião, mas pro final da música tem um elemento mais puxado pro baião que traz toda essa questão rítmica, sacas? A intenção é essa, a música precisa se mover para poder causar essa sensação de movimento, de encontro e desencontro, principalmente entre o violão e esse synth bell. Você precisa viajar na maionese assim sempre para poder entender o conceito por trás da música? Não precisa viajar dessa forma. Tem música que você vai viajar dessa forma, tem música que não, mas sempre tem alguma intenção por trás, por mais que não tenha um conceito bem definido, sacas? Por exemplo, se você vai fazer um beat para venda no YouTube, qual que seria a sua intenção? A sua intenção é que o beat seja comprado, é que um MC, um artista, ouça aquele beat e, porra, esse beat é brabo, vou comprar ele. Então, como que você pode pensar o planejamento do seu PAN nesse contexto? Se eu quero que a pessoa que for ouvir e que for potencialmente comprar o meu beat se sinta confortável cantando em cima dele, então preciso abrir espaço, por exemplo, no meio do meu palco sonoro. Pra pessoa, quando ela cantar em cima, quando ela fizer uma guia em cima, ela pensar, caralho, minha voz encaixou 100%, tá tudo no seu lugar, e a minha voz veio aqui e complementou perfeitamente o beat, vou lá e vou comprar. Essa é uma intenção mais mercadológica, mas é uma intenção, sacas? Então, você não precisa ficar pirando muito, viajando, tá ligado? Nas ideias, que nem a gente viajou aqui. Depende sempre da sua intenção musical, qual que é o projeto por trás, sacas? Mas sempre vai ter uma ideia por trás que você precisa se ligar. Seja você produtor, seja você a pessoa responsável pela mix e assim por diante. Então, tendo isso em mente, tendo essa questão do movimento, do encontro e do desencontro em mente, a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso palco sonoro. A primeira coisa que eu fiz foi estabelecer que o meu violão ele ia ficar para um lado, por mais que ele não esteja paneado aqui, mas a gente usou esse S1 Image aqui para poder botar ele um pouco mais para a direita. Ele tem a ideia que está no centro, porque ele é um elemento distintivo do Alves. O Alves é o cara que canta e toca violão. Então ele precisa ter um certo destaque, ele precisa ter uma certa carinha ali no centro. Mas a gente precisa também deixá-lo um pouco mais de lado para poder fazer justamente esse contraste com o encontro com o synth bell, esse synthzinho que a gente botou, que é um bellzinho. Então a gente deixou o violão um pouquinho pro lado e deixou o bell um pouquinho pro outro, para poder dar a ideia que eles estão, sei lá, se olhando, se entreolhando, digamos assim, para poder causar essa sensação de movimento, de encontro e de desencontro. Nesse bellzinho a gente usou um Brauer Motion, que é como se fosse, nesse caso aqui, um alto pan. Então, de acordo com o ritmo da música, ele vai indo para um lado, vai indo para o outro, dançando junto com o arranjo, sacas? E às vezes ele fica só de um lado, às vezes ele vai ficar só de um lado, às vezes ele vai pro lado do violão, depois volta, e no final da música a intenção é de que eles se encontrem juntos em algum ponto, sacas? Então a gente dividiu dessa forma o pan para esses dois elementos principais, e aqui a percussão ela tem um papel fundamental de ser o corpo de todo esse movimento. Então a percussão ela vai carregar esse casal, digamos assim, tá ligado? Para essa dança, para esse bagulho muito louco. Então ela vai tá reforçando alguns ritmos aqui no nosso arranjo, pintando alguns direcionamentos pro ouvinte em algumas partes. Então esse pan que a gente vai fazer nessa percussão tem essa intenção de dar esse movimento, de dar essa largura que a música precisa para poder esses elementos dançarem, sacas? Mas dançarem dentro de um
de um ambiente mais estático. Tem a voz do João, que vai ser uma coisa constante. É como se ele estivesse, tipo, narrando e embrasando esse casal, tá ligado? Com a letra dele. Então, a percussão, ela tem essa intenção aqui na música. Então ela precisa estar bem espalhada, ela precisa estar bem paneada, estar bem representada praticamente no nosso palco sonoro inteiro. Não tem como a gente deixar ela só de um lado, só de outro, só no centro. Ela tem que estar bem espalhada e ir criando esse movimento. Então, alguns elementos vão aparecer um pouco mais na direita, um pouco mais próximos do centro, outros vão ficar mais atrás, mas vão ficar bem espalhados no centro, pegando também uma largura boa aqui do nosso palco sonoro. Outros vão ficar completamente paneados para um lado, completamente paneados do outro, porque eles só aparecem em determinados momentos. Então, a intenção por trás da música vai definir a sua estrutura de pan, vai definir o que você precisa fazer com esse pan. Se a gente botar só aqui percussão, então, se a gente solar aqui só percussão, perceba como esse Ocean ele vai trazer, ele é o fator principal para trazer esse movimento vertical, de profundidade, então de trás para frente, e perceba como os outros elementos eles vão aparecendo e vão dando a percepção de uma coisa mais larga e de um movimento mais horizontal. Então tanto o volume quanto esse crescendo em uma parte aqui na esquerda, uma parte na direita, vai fazendo com que a música vá crescendo, se espalhando, aí ela vai, retrai e cresce e vai fazendo esse movimento e vai garantindo esse movimento na música inteira, para ela não ficar estática, sacas? Porque é a nossa intenção. Então, intenção é fundamental, é o ponto número 1 no plano de planeamento, demorou? O ponto número 2 que é importante é aquela questão do poder, aquela questão do impacto. O que a gente entende culturalmente e perceptivelmente, do ponto de vista de percepção, do que a gente entende como tendo mais impacto num palco sonoro, invariavelmente é o centro. Então, se você precisa dar destaque, se você precisa que um elemento que tenha muito impacto na sua track precise continuar tendo esse impacto, continuar estruturando a sua mixagem, então é interessante que você coloque ele no centro. Não é à toa que elementos como um kick, um 808 e coisas afins fiquem no centro, porque são elementos que têm muita energia, têm um impacto muito grande. Se você bota eles um pouco mais para direita, um pouco mais para esquerda, ou totalmente para direita, totalmente para esquerda, eles perdem esse impacto de essência que eles têm, digamos assim. Enfim, você pode até tentar ir contra a cultura e botar as coisas desse jeito, mas, tá? A gente foi acostumado a entender as coisas dessa forma. Você que lute, se você quiser bancar diferentão, mas é isso. Aqui também não é diferente. Então, quais elementos a gente quer dentro desse arranjo aqui que tenham um impacto maior? A gente quer que o baixo tenha um impacto maior. O baixo, ele é como se fosse o mediador desse casal, tá ligado? Então, ele vai ditar em alguns momentos mais tranquilos a energia constante da música. Principalmente nos versos, a música ela dá uma acalmada. O que mantém aquele tom de, tipo, sei lá, de uma esperança de que as coisas estão se movimentando, de que as coisas estão se encontrando, é o baixo, com as linhas que ele faz na cabeça de cada compasso, sacas? E nos momentos que são um pouco mais corridos, são um pouco mais movimentados, o baixo ele dita o ritmo dos outros elementos muito bem, ele marca bem como que cada elemento tem que transcorrer no decorrer daquela passagem, sacas? Então ele é muito importante, por isso eu deixei ele no centro. Eu preciso que ele tenha esse impacto nos momentos que ele estão mais calmaria, e eu preciso que ele dite o ritmo de uma forma mais pormenorizada, quando a música tá um pouco mais ligeira, sacas? Então ele é muito importante. A voz nem se fala. Como a música ela vai se passar como uma espécie de movimento estático, então a gente tem um elemento que vai estar parado e ocorre uma série de movimentos em torno disso, e as coisas vão se rearranjando em torno disso. A gente precisa de um elemento, de um fator que esteja ali estático no centro. No caso é a voz principal do Alves. Então ela também vai ficar no centro. Uma outra coisa que aparece mais no final da música, se vocês forem ver aqui a janela do arranjo, é esse bombo legueiro. É um tipo de percussão muito louca. Ele vai ditar o tom do baião no final da música. Então, ele precisa estar bem no centro, porque ele tem bastante impacto, ele vai ditar muito essa vibe no final da música. Então, ele precisa também ficar no centro. Os outros elementos aqui da nossa mixagem, por mais que eles estejam aqui no Ableton como centro, eu paneei de outra forma com plugin e afins. Eles circundam ali esse centro, mas eles não são exatamente no centro, sacas? Eles vão fazendo como se fosse uma árvore ali em torno do centro, mas planando em torno, porque os elementos principais que precisam ficar ali são esses, sacas? Então vamos ouvir aqui a percussão junto com o baixo, só não dá pra botar junto com a voz, né? Porque não dá. Pra poder entender um pouco melhor essa ideia de poder, de impacto. Vamos ver um pouco mais próximo aqui do verso também, verso 2.
na parte do final, que é mais o baião. Então esses elementos, eles realmente ditam muita coisa da ideia principal da nossa mix. Então eles precisam estar bem ali no centro. E você precisa avaliar o que precisa ter um destaque, o que precisa ser a estrutura, o esqueleto dentro do seu plano de planeamento. Então essas coisas costumam ficar no centro. Então dê o espaço devido para elas, beleza? Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, eu acho que ele é o mais subjetivo e ele é o mais complicado de você avaliar, justamente por ser muito subjetivo, é essa questão de coesão, de cola. Porque a gente costuma basear essas decisões de PAN, tendo esse aspecto de coesão e de cola, do ponto de vista mais musical. Então é do ponto de vista rítmico, é do ponto de vista melódico, em alguma medida do ponto de vista de frequência, se as coisas elas estão conflitando demais na mesma região de frequência. Mas o principal que move essa tomada de decisão são elementos puramente musicais, puramente artísticos e menos técnicos nesse aspecto. O técnico está um pouco mais em segundo plano. Como assim? Se você tem dois elementos que eles estão desempenhando, digamos, a mesma função estética dentro daquele contexto de mixagem, se você bota cada um para um lado, ou se você bota eles separados, você vai estar desconectando essa ideia. Você desconectando essa ideia, você tira a força do seu arranjo. Se você tira a força do seu arranjo, está prejudicando a intenção final daquela música. Se você tem duas ideias, por outro lado, que precisam estar desconexas, por exemplo, o violão e o meu synth bell, eles precisam ser diferentes, porque eu preciso causar a ideia de que tem esses dois polos na minha mixagem. Então eu preciso botar cada um de um lado, por exemplo. Eu preciso que eles estejam desconectados. Se eu botasse os dois juntos de um lado, a pessoa ia entender que eles são dois elementos que cumprem um papel semelhante ou que estão agrupados desde o início. E não é essa a intenção que eu quero dar. Eu quero a intenção de encontro e desencontro. E encontro no final, de novo, sacos? Então eles precisam estar separados. Muita gente, nessa hora, faz uma escolha mais de cartilha ou mais aleatória, assim. Isso não é legal, isso não vai favorecer a sua música. Então, de cartilha no sentido de, guitarra, você sempre bota paneada toda pra esquerda, toda pra direita. Hi-hat é mais ou menos um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda e não sei o que, não sei o que. Mas essas cartilhas não sabem qual que é a intenção da sua música. Elas não conseguem perceber isso. Então são mais guias para você se basear no começo do que respostas definitivas em si. As respostas definitivas é você com a sua subjetividade e a subjetividade do artista e do produtor, no caso, às vezes, que vão decidir, sacas? Então isso é importante, você ter essa sensibilidade é bastante importante. Nesse caso, eu tô meio que me contradizendo o que eu acabei de falar, que elementos que cumprem a mesma função, eles precisam estar mais juntos. Não é preciso de uma forma imperativa, você tem que fazer isso e foda-se. Não, é tipo, faz bem, sacas? É tipo, é uma coisa positiva eles estarem juntos. Aqui eu tô meio que descumprindo isso. Por quê? Porque tem um outro elemento, tem um outro princípio que a gente falou no começo do vídeo para essa música que é mais importante, que é o do movimento. Então, por exemplo, esse shaker, esse triângulo, esses guizos, esses carrilhões, esses molhos, praticamente todas as percussões que são mais ali puxadas para as frequências mais altas, elas têm uma função parecida, do ponto de vista rítmico aqui nesse arranjo. Mas, se eu colocá-las todas de um lado, ou fazer um balanço de algumas de um lado, outras do outro, de uma forma muito 50-50 assim, a música não vai ter esse movimento horizontal que eu preciso. Então eu preciso espalhar essas percussões de uma forma que faça sentido no decorrer do arranjo, para que vá criando esse movimento no horizontal, essa expansão e essa contração, tá ligado? Eu preciso disso nesse caso. Então, o princípio principal da música, por mais que seja meio pleonasmo isso, mas primeira pedra de toque aqui dessa música, ela é mais importante, precisa ser mais respeitada do que essa intenção, do que essa energia de botar as coisas juntas, tá ligado? Então, repara que no início, de novo, só as percussões, como isso faz uma diferença. Então, eles têm aquela coisa de serem como uma espécie de introdução para algo que tá por vir. E de certa forma isso, no geral, pede que fique junto. Mas eu botando cada coisa de um lado, botando cada coisa em um lugar, cria esse senso, de novo, de expansão, de contração, de movimento horizontal, tá ligado? Um outro caso que é interessante aqui também é no verso 2, quando o Alves começa a cantar e começa a fazer um ritmo um pouco mais marcado ali no violão. Uma dessas moringas aqui, o papel que ela desempenha como uma resposta, um contra-ritmo ao violão. Deixa eu pegar aqui.
Então, nesse caso, essa moringa e o violão, eles de fato precisam estar mais desconectados, porque o violão ele tá marcando um ritmo aqui. E a moringa ela vem como se fosse uma resposta, como se fosse uma resposta no contratempo. Então tá aqui. Isso reforça essa ideia mais rítmica da minha música. Se eu botasse os dois elementos no mesmo lugar, tipo assim, eu tiro esse acento, que é o mais importante, do violão. Porque quando ele dá esse acento no contratempo, ele vem e entra a moringa junto. Ela tira meio que o protagonismo desse acento do violão, que é o que eu quero aqui. Ao passo que quando eu boto ela do outro lado, ela reforça esse contratempo, mas não tira o protagonismo do violão, sacas? Então, esse lance de coesão interna dentro do arranjo, de botar elementos que têm uma coesão entre si, que têm uma função parecida dentro da sua mixagem, entre si, etc, etc. E elementos mais contrastantes em locais diferentes, em intenções diferentes dentro do seu palco sonoro, é fundamental para você manter o seu ouvinte sempre engajado na sua música, sempre como se a música estivesse realmente progredindo e caminhando e etc. Aumenta ainda mais a intenção que o artista quer passar, saca? Então essa é a parte mais delicada de um planejamento de PAN, por ser a mais subjetiva e por ser a mais que exige a maior sensibilidade, assim, de quem estiver trabalhando nessa etapa na mix, tá ligado? Mas é fundamental, pensem nisso, pensem no seu PAN como se fosse nessa etapa de cola, de coesão. Pensem mais do ponto de vista artístico, pensem no ritmo, pensem na melodia, como que essas coisas vão reforçar algumas passagens do seu arranjo, como que o arranjo ele se desenrola, que momentos precisam de mais impacto, de menos, e como que cada elemento que for entrando vai reforçar ou diminuir isso, beleza? E rapaziada, no mais, o vídeo de hoje é isso. Foi muito mais uma questão assim de trocar ideia reflexiva, porque o PAN ele é mais nesse aspecto mesmo, não tem algo de tipo, bota o hi-hat aqui, bota a percussão ali e pronto. É uma questão, realmente é uma escolha estética, sacas? Quanto mais a gente pensar esse trabalho de mix, esse trabalho de edição, etc, como uma coisa artística, melhor o resultado final pra gente e pros nossos artistas, tá ligado? Então isso é fundamental. Tentem pensar como artista, vocês são artistas, quem mexe comigo é artista, tá ligado? Também. Então, não é diferente para essa etapa de PAN, sacas? Procurem ser mais ativos nessa etapa e menos protocolares, sacas? Vou botar um synth aqui do lado, outro synth ali do outro e é isso, sacas? E pronto. A coesão é tudo, É isso que vai fortalecer e elevar o nível das suas produções, demorou? Mas é isso, tamo junto.